não foi a história de todos nós, mas Deus está aqui para restaurar a nossa história e nós podemos ser bons pais e viver um novo ciclo. Amém? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17, versículo 3 ao versículo 4. 1 Reis, capítulo 17, versículo 3 ao versículo 4. Aleluia. Eu quero trazer uma palavra nessa noite para o seu coração. Quero que você se prepare para ouvir da parte de Deus algo que Deus tem a falar a você. Amém? E diz assim: Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui e vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Queriate, ao leste do Jordão. Você beberá do riacho. E dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Queriate, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Vou convidar vocês a lerem comigo mais alguns versículos. O versículo 7. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: Vai imediatamente para a cidade de Serepta, de Sidom, e fique lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar para que forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: Pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: Por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, e de o teu Deus, que não tenho nem um pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Então, estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: Não tenha medo, vá para casa e faça o que eu lhe disser. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Amém? Você pode parar mais um minuto para nós orarmos? Feche os teus olhos. Pai, nessa noite nós cremos que já desfrutamos de uma unção nesse lugar. E agora paramos como Maria em Betânia, encontrou um lugar para se sentar e ouvir a voz do Mestre, e ouvir a voz de Jesus. Eu pego essa oportunidade que eu recebi nessa noite, essa oportunidade de honra, essa oportunidade santa, e eu devolvo ao Espírito Santo. Espírito Santo, vem. Toma esse microfone, toma essa palavra e nos direciona como rebanho de Deus nessa cidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje pela manhã eu recebi um pastor
e trouxe ele conhecer aqui a igreja. Alguns irmãos estavam aqui decorando. Glória a Deus pelos voluntários dessa casa, glória a Deus por esse chá, café que vai acontecer amanhã à tarde de mulheres. Vocês creem, mulheres, que amanhã a glória de Deus vai descer nesse lugar aqui de uma forma sobrenatural? Vocês creem nisso, amém? Você pode dizer amém onde você está? Amém! Está selado, nós cremos. Nós temos orado por esse evento e nós vimos convidadas, mulheres que estão sendo convidadas que não são da igreja. É uma grande oportunidade. Nós já abençoamos a vida da pastora Leia e cremos que amanhã será um dia histórico para a história da nossa igreja. Amém? E é tão lindo ver os voluntários, aqueles que vêm trabalhar e servir. Mas logo após sair daqui, a Daiane veio me buscar e nós paramos no posto de combustível. E quando eu fui pagar, o rapaz do caixa, eu falei para ele, e aí, tudo bem? Ele falou, tudo bem, exceto a crise e a falta de óleo diesel. Eu falei, já está faltando óleo diesel? Ele falou, já está faltando. Chegou um pouco ontem à noite, mas já acabou. Mas já acabou. A Dani está prevendo que eu vou chorar. Ó. E ele disse, vai vir mais um pouco, mas tem pouco. E de repente nós saímos daquele posto, conversando eu e a Dai, e fomos até outro posto que nós íamos lavar o nosso carro. E eu conversando com o pessoal do caixa, falei, e aqui, como está o combustível? Eles falaram, tem o combustível, mas o preço já subiu. E estamos em alerta. O que eu quero dizer para vocês, nessa noite, é que nós estamos em um momento de tensão a nível mundial. E nós em Freiburg não estamos isentos de termos essa preocupação com o que vai ser. Porque vocês sabem que o que afeta o combustível, o óleo diesel, com certeza vai afetar a nossa agricultura rapidinho. E afetando a nossa agricultura, nós temos então um caos. Então eu entrei em contato com pessoas da área da agricultura, com pessoas da área da indústria da maçã, de produção, classificação e venda de maçã, para perguntar qual era o cenário. Eu falei para o Gilson que todo mundo ia saber que era dele que eu estava falando. E o Gilson me trouxe então os pontos de preocupação, dizendo que ainda é um momento de tensão. Não se sabe ao certo o que vai acontecer, mas que o momento é um momento crítico de atenção e de tensão. E eu falei para o Gilson, ele me perguntou, por que você está me perguntando sobre a crise, pastor? Sobre a falta de óleo diesel, e eu lembrei de uma frase de John Wesley que dizia o seguinte, o pastor precisa ter a Bíblia numa mão e o jornal em outra. Nós precisamos pregar o que o nosso povo está vivendo, nós precisamos trazer uma palavra de Deus para um momento que o nosso povo está vivendo. E eu tenho uma palavra de Deus, eu peço que você aí se prepare, porque existe um jeito apático de ouvir a palavra, mas existe um jeito atento, onde você pode abrir um bloco de notas, onde você pode anotar, onde você pode receber, e onde você pode tomar posse da palavra que Deus tem para você nessa noite, porque eu quero trazer uma palavra para que você possa prosperar em meio à crise, para que você possa crescer em meio à crise, para que o teu negócio venha prosperar em meio à crise, em nome de Jesus. Além de falar com o Gilson, eu entrei em contato com o André Rummel, que é o homem de Deus, que tem nos abençoado há tantos anos com palavras sobre prosperidade e palavras sobre bênção. Quem conhece o André Rummel sabe que ele é um homem que carrega uma unção nessa área financeira. E o André Rummel me trouxe algumas orientações, falando também do mercado, e o André Rummel também me trouxe uma palavra de Deus, e eu fui compilando o que eu queria trazer nessa noite, de acordo com o que o Espírito vinha me falando. Amém? A primeira coisa que você precisa ter, que você precisa ser, para prosperar em meio à crise, para passar pela crise, para vencer a crise, você precisa ser posicionado. Ninguém vai passar por uma crise sem ser abalado se não for uma pessoa posicionada. E eu vou explicar para vocês. O diabo está trabalhando o tempo todo. Você precisa ir para a palavra. Eu vou trazer 2 exemplos nessa noite. Você vai na palavra e você vai ver que quando Eva está no jardim, é o começo de todas as coisas.
Você vai ver que ali o diabo trabalha com palavras, lançando palavras sobre Eva, lançando mensagens diabólicas. E Eva, ela se deixa levar pelas mensagens do diabo. Quando a crise começa a chegar, as notícias começam a vir, os pessimistas aparecem, e nós começamos a crer na derrota, e nós começamos a crer no mal, e nós começamos a crer no desastre. Ah, pastor, mas eu sou realista, e eu quero te perguntar, você é realista com as circunstâncias, ou você é realista com a verdade da palavra que está sobre a sua vida? Porque ser realista com as circunstâncias, meu irmão, vou dizer uma coisa para você, não vale para o crente, porque a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 1, versículo 17, que o justo viverá pela fé, o justo não vai viver pelo que ele vê, o justo não vai viver pelo G1, o justo não vai viver pela notícia do WhatsApp, a notícia do Instagram, o justo vai viver pela palavra que procede, a palavra que sai da boca de Deus. Então você quer ser realista com as coisas da circunstância? Fique à vontade, mas você não tendo uma postura de crente, porque o crente ele vai olhar para o céu e dizer, Deus, por mais que acabe tudo aqui nessa terra, a provisão que vem do alto é inesgotável, não vai falhar, não vai acabar, nós vamos ser abençoados mesmo no meio da crise, em nome de Jesus. Então você vai ver Elias aparecendo, e óbvio que Elias está dentro de um contexto, mas Elias aparece profetizando, posicionado. Talvez seja uma das histórias de maior raça, de características realmente de profetizar em meio a um caos, porque era um governo diabólico. Nós tínhamos uma esposa de um rei diabólica, dominando e fazendo tanto mal. Nós tínhamos uma estrutura diabólica, e Elias levanta para afrontar, enfrentar o rei. Pode vir, Gabão, que hoje eu vou precisar de você. Para afrontar o rei. E dizer, não vai chover enquanto eu não vim aqui da parte de Deus dizer que vai chover. É um homem posicionado. Você precisa ser posicionado e você precisa profetizar. Antes que a crise comece, você começa a declarar. Você começa a declarar verdades de Deus. Você começa a declarar sobre a sua vida. E você começa a sair do nível das circunstâncias. E você começa a olhar com os olhos da fé. Existe uma transferência de riqueza em toda crise. Quem aqui entende um pouco de economia sabe que toda crise, ela faz uma transferência de riquezas. Toda crise, a riqueza sai das mãos de alguns e passa para a mão de outros. E é uma promessa de que em meio à crise, aquele que crê em Deus vive pela fé, que está posicionado, ele vai prosperar. Amém? Então você vai sair desse culto nessa noite, a primeira coisa que você precisa ter clareza, eu preciso profetizar, eu vou entrar lá no meu negócio e eu vou dizer, pode vir a crise. Nós estamos orando pelo nosso país para que a crise não venha, nós estamos orando para que a guerra pare, nós estamos orando para que tenha paz, mas se vir a crise, eu profetizo em nome de Jesus que o meu negócio não será abalado e não será atingido. Tem uma família muito conhecida nessa cidade, que é a família Jung. Vocês devem conhecer algumas pessoas da família Jung, mas eles tiveram um patriarca, o seu Germano Jung. E o seu Germano era um homem que cria em Deus, e no interior de Rio das Antas ele pegava da colheita, da produção do sítio dele, da fazenda dele, e ele não entregava oferta em dinheiro, mas ele colocava na sua rural, ele carregava a sua rural a cada colheita, e ele ia até São Bento do Sul, onde tem um seminário de formação teológica dos luteranos, e ele entregava aquele alimento, aqueles grãos, como dízimo, como oferta. O seu Germano era um homem fiel, em toda a sua vida ele foi um homem fiel. Eu sou amigo dele, muitos aqui conheceram o Maurício Jung, durante nosso acampamento de pais e filhos, que é neto do seu Germano. A nossa igreja era no bairro Santo Antônio, nós éramos vizinhos do seu Germano. E eu vou dizer para vocês, aconteceu em uma ocasião que houve uma praga aqui na nossa região de gafanhotos. E os gafanhotos vieram em uma grande quantidade e destruíram as plantações dos colonos na região de Rio das Antas. E o seu Germano estava trabalhando na obra, na horta, a sua esposa estava trabalhando na horta, quando 2 cavaleiros passaram. E os 2 cavaleiros passaram e falaram assim, olha que notável,
Todas as hortas ao redor os gafanhotos destruíram, mas esse sítio aqui não foi destruído parte nenhuma pelos gafanhotos. O que será que tem diferente nesse sítio aqui? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Sabe o que faz diferença na vida? Fez diferença na vida do seu Germano Jung? Posicionamento. Você ser posicionado. Você dizer, na minha lentilha, os medianitas não tocam. Você pegar a tua espada, a palavra de Deus e dizer, na minha casa o diabo não toca. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita e eu não serei atingido, não serei abalado, em nome de Jesus. Você vai ter que começar a abrir sua boca. Você vai ver que Elias, ele não aparece tímido num canto. Elias aparece e diz, não vai chover enquanto eu não vim aqui da parte de Deus dizer que vai chover. Era um homem de raça, um homem de coragem, um homem de posicionamento. Então você vai prosperar em meio à crise, mas se você não for posicionado, você não vai prosperar. Porque o que não é posicionado não profetiza, não ora, não abre a boca, não declara, não firma o pé. E Deus está querendo fazer o quê? Deus está querendo fazer com que você firme o seu pé e diga, eu vou me posicionar. O meu negócio vai ser abençoado. E aí, de repente, a crise vai chegando e parece que o teu negócio está começando a ser afetado. E você diz, eu não vivo pelo que eu vejo, mas eu vivo pelo que eu creio. E o meu negócio não vai ser abalado. O meu emprego não vai ser afetado. Eu vou prosperar no meio da crise. Na verdade, no meio da crise, vai haver uma transferência de riqueza. E essa transferência de riqueza vai trazer prosperidade para a minha casa. E as pessoas vão dizer, por que você está prosperando num tempo tão difícil? Porque Deus está comigo, aleluia, amém. Então você precisa ser posicionado. Eu não sei, porque eu tento pensar os bastidores. Eu imagino ele bem macho, dizendo, e não vai chover enquanto eu não voltar aqui liberado. Eu imagino ele saindo e dizendo, meu Deus, o que eu fiz? E agora, Senhor? Por favor. Porque a Bíblia diz que Elias clamava a Deus com lágrimas. Elias era homem como nós. Elias era homem como nós. E ele clamava a Deus com lágrimas. E sabe por que eu posso ter essa imaginação? Porque quando você vai conhecer o cenário de Elias, vai ter uma das ocasiões que é a hora que é para chover, que Elias ora, e aí, tá vindo uma nuvem? Não. Ora de novo, tá vindo uma nuvem? Não. Ora de novo, tá vindo uma nuvem? Não. 7 vezes, até que na 7ª vez, o moço volta e diz, apareceu uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Elias disse, era só disso que eu precisava, aleluia. Vai chover. Ele era homem como nós. Eu não quero pregar aqui uma mensagem de super-homem, de homem de aço, de mulher que não se abala. Eu quero pregar uma mensagem, sim, eu me abalo, mas daí eu vou para a palavra e em Cristo eu me posiciono pelo poder do nome de Jesus. Eu não vou pela minha força, eu vou pela fé. Eu vou com medo, eu vou pensando que pode dar errado, mas eu começo a trabalhar a minha própria mente, profetizando, dizendo, o Senhor é comigo e eu não serei abalado em nome de Jesus. Amém? 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 Vamos animar? Nós precisamos ter fé e precisamos nos posicionar. E para isso você vai precisar orar. E para isso você vai precisar ser uma pessoa de oração. Ore pelo seu negócio. Ore pelo seu emprego. Ore pelo que você faz. Consagre ao Senhor tudo que você faz. E os seus planos serão bem-sucedidos. Amém? Profetize. Dê uma de louco. Feche a porta. Põe uma música. Levanta as mãos e diz, o meu escritório vai prosperar. Minha casa vai prosperar. Os meus negócios prosperarão. Ore sobre o seu computador. Essa semana meu computador estava querendo endemoniar. Eu expulsei o demônio dele em nome de Jesus. Ore pela sua família. Ore pelo seu emprego. Ore pela sua empresa. Se você é funcionário, você não tem o direito de fechar a porta e gritar e abençoar. Mas você vai em silêncio, vai dizendo, Senhor, abençoa esse lugar. Eu estou aqui, abençoa esse lugar em nome de Jesus. Amém? Agora eu quero que você preste atenção em uma coisa importante. Nós vamos ter um momento na vida de Elias, onde ele vai ser sustentado pela providência divina. Elias vai ser sustentado por corvos.
Mas enquanto eu meditava, vocês que me seguem no Instagram sabem que eu estava meditando sobre corvos essa semana. Eu trabalhei muito pensando em corvos. A gente gosta de estudar sobre a águia, essa semana estava estudando sobre os corvos. Mas você sabe que Elias viveu uma grande provisão de corvos vir trazer de manhã pão e carne, e à tarde também. Era mais ou menos assim, Dante. 300 gramas de pão, 500 gramas de carne. Deixa eu dizer algo para vocês. Enquanto eu refletia sobre isso, algo do texto eu prestei atenção e falei, opa, isso aqui eu preciso parar para pensar e para refletir. Deus tinha dado aos corvos o endereço do riacho de Queriate. Amém? Porque antes de Elias ir, Deus já disse, eu já dei ordem aos corvos. Agora a Bíblia diz que Elias fez o que o Senhor mandou. Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem pessoas aqui nesse auditório que querem receber a provisão divina, mas Deus manda ir para a direita, vai para a esquerda. Deixa eu ajeitar a minha posição, minha linguagem corporal. Deus manda ir para a esquerda, vai para a direita. Aí você está dizendo, Deus, o céu está fechado. E Deus diz, o céu está aberto no centro da minha vontade. Só que você está fugindo do centro da minha vontade. E está querendo receber a bênção. O corvo já tem o endereço, ele já está levando o pão e a carne. O suprimento já está indo, a bênção já está indo, mas você está no lugar errado. Quer ver aquele jovem crente, ou adulto, né? Subestimei os adultos agora. Que de repente se desgosta das coisas de Deus e resolve ir numa balada. Ninguém que conheceu Jesus pode ser feliz de novo num lugar daquele. Quando você vai numa balada depois de você ter tido uma experiência com Jesus, é a pior sensação do mundo. Depois de você ser crente uma vez, você não consegue nem pecar com gosto mais. Porque a provisão está sendo derramada em outro lugar e você está indo para um lugar distante daquilo que Deus preparou para a sua vida. Você já viu um adúltero ser feliz? Porque a bênção é ordenada sobre o casamento. Você já viu um ladrão ser feliz? Ostentação tudo bem, mas felicidade não, porque a bênção ela vem através do trabalho. O trabalho dignifica o homem. E eu tenho meditado muito sobre trabalho. Eu estou virando pregador da prosperidade. Eu vou pregar sobre prosperidade. E prosperidade para o reino de Deus é trabalho, com paixão, com amor, para a glória de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas pessoas querem receber a bênção de Deus no lugar errado, não tem como. Você talvez, deixa eu falar algo aqui nessa noite, você precisa entender isso. Deixa eu dizer isso para o seu coração nessa noite. A mão de Deus e as portas dos céus, elas não se fecharam sobre a sua vida. Nós estamos no tempo da graça. Deus está liberando provisão o tempo todo, mas a pergunta é, você está onde? Porque talvez as janelas, as portas, as comportas do céu estão abertas sobre um lugar e você está indo na direção oposta. Então talvez não é dizer, Deus, cadê suas bênçãos? É dizer, Deus, aonde que eu estou errado? Para onde que eu vou? Qual é o centro da tua vontade? Tem uma unção de Deus aqui nesse lugar, você pode sentir. Nós já estamos começando, Lieste, vamos começar a arrumar as galerias. Tem uma unção de Deus aqui nesse lugar. Mas posso dizer uma coisa para vocês? Todos nós, não é só o pastor, porque às vezes o pastor vem aqui com esse papo, umas historinhas, que eu abri mão de tudo, bobagem, porque não tinha nada quando Deus me chamou. Mas todos nós aqui permanecemos no lugar que Deus nos chamou para permanecer. E não é sobre ser Assembleia de Deus ou Batista, sobre ser quadrangular ou presbiteriana, não é sobre isso. É sobre estar onde Deus te chamou para estar. É sobre fazer parte da obra que Deus te chamou para fazer parte da obra. E sobre esse lugar onde há comunhão entre os irmãos, o Senhor ordena a sua bênção. Agora eu estou aqui odiando meus irmãos.
querendo o couro dos meus irmãos, reclamando, brigando. O que o texto diz? É na comunhão dos irmãos que o Senhor ordena a bênção. Na ausência de comunhão, não tem bênção. E aí você está achando que as coisas não se abrem para você, mas não reparou seus próprios erros, os seus próprios atos, não olhou para você. Você acha que Deus não abriu uma porta para você, mas posso dizer uma coisa? Deus vê o seu relaxo, Deus vê sua preguiça, Deus vê quando você quebra uma regra. Cheguei em casa e a Dani falou, você não me respondeu. Eu falei, não mexo mais no celular quando estiver dirigindo. E a Daiane achou que eu me rendia aos conselhos dela. Eu disse não. Um dia eu estava dirigindo. Nessa semana, duas semanas atrás, eu estava dirigindo. Eu estava estudando os puritanos, estudando os reformados. Tem um estudo que eu tenho feito nos últimos dias. E eu aprendi sobre Corion Deo, que Deus vê todas as coisas. E eu estava dirigindo. E de repente eu peguei o meu celular. E o Espírito Santo falou comigo, você quebra as regras? Só para saber. Porque uma pessoa que quebra as regras, as portas que eu tenho para essa pessoa ficam fechadas até ela aprender a obedecer às regras. Até ela aprender a andar na linha. Até ela aprender a honrar a Deus quando ninguém está olhando. Estou liberto, Jesus, glória a Deus. Amém? Então você precisa se perguntar, qual é o lugar geográfico que Deus me quer? Uma pessoa que nega o chamado missionário, foge do chamado missionário. Deus te chamou para uma determinada nação, para um determinado povo e você foge. Cuidado. Quando você vai para a Bíblia, eu vou explicar isso e usar mais um exemplo. Você vai para Atos 1, capítulo 4, Jesus vai dizer, fiquem em Jerusalém, é um lugar geográfico. Fiquem em Jerusalém, que ali eu derramarei do Espírito Santo. E se os discípulos ficassem angustiados, ansiosos como nós, e os discípulos falaram, vamos contar para o mundo sobre Jesus. E ele saísse, o Espírito ia cair ali em Jerusalém, eles não iam estar no lugar que Deus ordenou para eles estarem. Então minha pergunta é, que lugar que Deus quer colocar você? Que lugar que Deus te chamou para estar? Deus te chamou para ser um crente fiel, Deus te chamou para andar com Jesus. Teu lugar é a igreja, irmão. Vai para a igreja, irmão. Deus te chamou para fazer uma missão, Deus te chamou para algum negócio, Deus te chamou para algum projeto, Deus te chamou para algum ministério, e você está resistindo, relutando, brigando. Cuidado. Eu quero contar os erros que eu cometo aqui, mas também quero contar os acertos para tentar equilibrar um pouco minha moral com vocês. Grandes coisas, tá aí tudo bobagem. Vamos lá. Eu estava falando para a Daiane um dia, sentado na cama, eu disse assim, Deus me pegou. E Deus está dizendo que Ele vê tudo que eu faço de errado. E que é por causa dessas coisas que algumas portas não se abrem na minha vida. E a Daiane disse, pelo amor de Deus, se ajeita, está todo mundo sofrendo porque você fica aí. Aí eu falei para ela, mas Deus também me falou uma segunda coisa. Deus falou assim, a igreja que você pastoreia vai prosperar muito. Eu falei, por que, Senhor, já que eu estou fazendo tudo errado? Ele disse assim, eu vi, 18 anos atrás, quando você recebeu um convite para ir para Brusque, eles iam te dar um apartamento, um carro, você ia ser pastor só de jovens, ia ter salário, e aqui em Fraiburgo você não tinha salário, não tinha gente na igreja, vocês não tinham patrimônio, não tinham espaço, vocês não tinham nada. E Deus disse para mim naquele dia, foi um dia glorioso. Eu disse, Senhor, o Senhor bate e depois assopra. E Deus disse, eu vi você e a Daiane chorar num sofá, com vontade de dizer sim, pelos benefícios financeiros, mas disseram não, porque acreditaram que Deus tinha ordenado vocês para ficar na cidade de Fraiburgo e esperar tempo suficiente para ver a glória de Deus fazer o que Ele faz de melhor, que é salvar vidas, mudar a história, e essa igreja vai explodir, vai crescer, vai prosperar, e nós vamos avançar, e nós vamos ver os sonhos de Deus, e eu já estou como quem sonha, nós estamos prestes a viver grandes coisas da parte de Deus nesse lugar, aleluia! Mas Deus falou, eu vi vocês chorando,
Nós éramos novos. Faz tempo, né, amor? Nós éramos jovens. Nós sentamos no sofá e choramos, porque, assim, entendo. Eu tenho tantas falhas diante de Deus, mas sempre tive um desejo sincero me consumindo de ver Deus cumprir sua promessa nessa cidade. Amém? Então a pergunta é: será que você está fora do centro da vontade de Deus para você? Será que você está indo para um rumo que não é o que Deus tem para você? Volta para Jesus. Posso dar mais um exemplo? A Bíblia diz que o filho pródigo pegou sua herança e foi para um país distante, ele se distanciou. Então não é o dinheiro, não é a quantia. Talvez você está pedindo para Deus dinheiro, mas tenho certeza que tem muita gente aqui que Deus já deu dinheiro e você continuou no mesmo estágio. Porque aquele dinheiro resolveu a dor de barriga de um momento, mas não resolveu o todo. Porque a bênção ordenada, as comportas do céu abertas, não tem a ver com quanto dinheiro está na sua mão, tem a ver com um lugar geográfico onde você está, o lugar espiritual onde você está. Se você está na casa do Pai, ali há um fluir inesgotável de bênçãos sobrenaturais. E o filho pródigo perde tudo e de repente ele retorna. E quando ele retorna, mesmo sem nada, na casa do Pai, a provisão é contínua. Não peça mais a Deus que te dê apenas um valor para você resolver os seus problemas do mês. Peça a Deus para que te mande a localização do centro da vontade dEle. Diga: Deus, me manda a localização. É hoje que eu vou voltar. Será que tem alguém sendo tocado aqui nessa noite? É hoje que eu vou voltar para a casa de Deus. É hoje que eu vou voltar para Jesus. É hoje que eu vou voltar para o meu projeto, para os sonhos. É hoje que eu vou voltar para o centro. É hoje que eu vou voltar para o meu chamado. Eu estava lá na intercessão no começo desse culto e Deus disse para mim: ainda não secou o riacho, fica onde você está. Amém? Terceira coisa para você prosperar em meio de uma crise: você precisa estar atento quando o riacho seca. Ah, mas Elias está no lugar que Deus mandou ele estar. E Elias está recebendo pão e carne de manhã e de tarde. Elias tem o riacho para beber. Mas até quando você está onde Deus te colocou, quando aquele ciclo termina, Deus permite que o riacho seque. E aí eu quero fazer uma pergunta para você: será que não é você insistindo em um riacho que já não tem mais água? Existem coisas na vida que são cíclicas e que acabam. Só que quando você para de tomar água, a tua alma definha. A tua alma vai secando quando você não tem mais água para beber. E tem momentos que tem ciclos que se encerram. E vou dizer isso para vocês: eu estava em Rio do Sul, eu ia na casa do Charo e da Lide. E eu fui de ônibus para a rodoviária, porque quando eu vou dar palestra, às vezes eu deixo o carro com a Dai, depois eu ia para Ituporanga, onde eu ia dar palestra. E quando eu pedi um Uber na rodoviária, o Uber estacionou para mim entrar no Uber. O taxista veio, pegou, foi horrível. O taxista veio, pegou na camiseta do Uber, dentro do carro, e tirou o Uber para fora. Xingando o Uber. E quando eu vi aquela cena, eu pensei, né? Me perdoem se tiver taxistas aqui, eu peço já perdão. Mas ouça o que o pastor está dizendo, ouça o que a palavra de Deus diz. Existem rios que secaram, riachos que secaram, que acabou. Para de brigar. Para de brigar, para de tentar. Você vai beber barro. Porque você está esperando água de um rio que secou. Então você vai para a palavra de Deus e você vai perceber Deus intimando Elias e dizendo: viu, saia imediatamente. Secou, acabou. Vai. Existem setores que são cíclicos e que terminam. Existem fases da vida que são cíclicas, que terminam. Existem fases que acabam. Eu fiquei muito frustrado no meu jejum do ano passado. Eu fui na praia, acordei um dia bem de madrugada, fui ver o sol nascer, em jejum. Sentei na frente do mar,
Eu amo a praia, eu gosto muito de orar na praia. A praia é um lugar muito bom, quando é de manhã não tem ninguém. E eu comecei a orar e Deus falou comigo ao meu coração. Aquele dia eu fiquei chocado. Deus falou: a tua juventude acabou. Aceita que dói menos. Agora você é velho, você é tio. Agora segue sua vida e para com essa folia de querer ser jovem. E naquele dia, perante o Senhor, eu disse para Deus: hoje eu entrego aqui minha juventude. Mas aqui nesse lugar eu quero fazer um marco espiritual. Eu quero te agradecer, porque eu gastei minha juventude na sua presença. Eu falei: Deus, eu quero te agradecer por cada congresso, por cada show, por cada pregação, por cada vigília, por cada louvor, porque a minha juventude foi vivida na sua presença. Mas acabou. Então, pai de bobeira, aceita a sua idade. Eu não sei, mas tenho a impressão que isso aqui não é só para mim. Eu acho que tem mais gente precisando aí alinhar com o Senhor e parar de querer pegar água num rio que secou. Mas eu tenho uma palavra de Deus, independente da idade que você tenha. Você viveu até aqui. E até aqui você foi lapidado. Para agora viver os melhores 10 anos da sua vida. Você crê nisso? E essa palavra tem me consumido. Estou ansioso para que chegue os 40 anos. Está longe, mas estou ansioso para que chegue os 40 anos. Para que eu possa dizer: Deus, eu estou preparado para viver os melhores 10 anos da minha vida. Porque eu entendi que um rio secou, mas que Deus tinha uma botija de farinha, de azeite, preparado para mim na nova estação. Escute o que eu vou dizer para você: quando um rio seca, Deus ordena uma viúva para esperar você na próxima estação. Ficou estranha essa frase para alguém meio solteiro, né? Para um homem meio solteiro: cadê a viúva? Eu recebo essa promessa, cadê a viúva? Não, escutem. Quando um rio seca, Deus prepara a provisão na próxima estação. Existem rios que secam porque Deus está empurrando você, tirando você, zona de expulsão, para que você possa ir para a próxima fase da sua vida. Tem coisas que você não faria se não fosse a crise. Tem coisas que você não faria se não fosse a dificuldade. Tem coisas que, se tudo estivesse bem, você ficaria confortável e acomodado. É ou não é? Por isso que Deus não pode impedir, nos proteger numa bolha. Porque nós precisamos crescer, amadurecer e ir para a próxima fase. Querem ouvir uma palavra de Deus? Quer receber? Abra suas mãos, eu vou dizer para você. Durante um período de crises, Deus desperta o seu povo a ter novas ideias, novos sonhos, novos projetos, novas invenções. Criatividade da parte do Senhor é liberada sobre a sua igreja em períodos de crise, para que a igreja possa prosperar em um momento onde ninguém está prosperando. Você recebe isso em nome de Jesus? Então você tem que começar a prestar atenção. Se você não está num negócio que você precisa ir adiante, se você não está usando estratégias e precisa ir adiante. Eu coloquei um vídeo essa semana, eu vi que o pessoal, alguns compartilharam, glória a Deus por aquele vídeo da Elaine. A Elaine Schuller, ela tem sido uma das nossas mentoras, e ela estava dizendo naquele vídeo que algumas pessoas ficam presas a uma estrutura antiga, e não conseguem inovar, e não consegue ir adiante, quer que as coisas aconteçam como antigamente. Eu fico assustado. Aqui nessa igreja vocês podem perceber que nós não conseguimos nem acompanhar as músicas novas, de tanta música nova que nós cantamos. Mas eu vou dizer para vocês, gente, a pior coisa, apesar de que um dia é muito lindo você cantar um medley, mas às vezes eu e a Dani vamos à igreja que cantam músicas ainda dos anos 90, e é só aquelas músicas. Aí eles estão fazendo um congresso de jovens, e ainda eles estão começando com aquela música: vem, esta é a hora. É boa, não tem problema, mas passou. E eu vou dizer uma coisa sobre música, eu não sei se vocês têm essa percepção, mas existem músicas que elas têm uma unção para o momento, que elas carregam uma unção para aquela fase. Elas são trilha sonora para os milagres de Deus, para aquela fase. Vocês viram que nós começamos o culto cantando, né, hoje? Não, pelo que... Essa música, ela veio no ano passado, exatamente na fase que nós começamos a nos mover por fé. Eu não combinei com o Eduardo, eu não pedi,
Mas ele se moveu nisso e nós começamos a alinhar palavra e louvor. O Eduardo é bom nisso. Deixa eu dizer para você, você precisa ir adiante. Você precisa ir adiante, você precisa ir para a próxima fase da sua vida. Cuidado para você não ficar preso a modelos que funcionaram, mas que não funcionam mais. Ah, mas no meu tempo era assim. Mas mudou o tempo. Ah, mas lá na minha juventude, vamos fazer com os jovens o que fazia na nossa juventude. Mudou os jovens. Mudou a cabeça. Mudou o tempo. Você precisa estar alerta e atento ao que Deus está fazendo de novo. Eis que estou fazendo uma coisa nova. Vocês não percebem? Eu estou abrindo riachos, ribeiros no deserto. Vai para frente. Os judeus, os fariseus ficaram presos na estrutura do judaísmo, não reconheceram Jesus. Não reconheceram Cristo. Alguns judeus estão lá até hoje pedindo o Messias. E nós estamos aqui nos reunindo, metendo luz, fumaça e painel de LED, dizendo Exu. E os judeus estão pedindo o Messias. Porque ficaram presos na religião, na estrutura. A fila está andando, há um movimento no mundo econômico, há um movimento. Eu não posso falar porque eu não sou gabaritado para isso, mas eu estava essa semana refletindo sobre o mundo econômico e o que está acontecendo entre China e Estados Unidos. Está tendo uma mudança radical de cenário geopolítico. Nós não estamos conseguindo assimilar a complexidade e a grandiosidade do que está acontecendo no mundo. Vou falar uma coisa que, vou tentar explicar. Se eu errar, vocês fiquem em paz, porque não é minha expertise. Mas vou dizer uma coisa. A maioria das nações e bilionários e milionários do mundo, eles guardavam o seu dinheiro em dólar, pela segurança e estabilidade do dólar, ok? Vocês lembram disso? Era uma forma segura de você guardar dinheiro em dólar. E os Estados Unidos, ele era responsável por ser o gestor da riqueza do mundo. Mas de repente a Rússia, que tinha uma grande quantidade, bilhões em dólar, quando começou a guerra contra a Ucrânia em 2022, os Estados Unidos vetou, travou o dinheiro da Rússia, sancionou. E vocês sabem que sancionou por causa da guerra, vocês sabem, pode ser até que tem algumas pessoas assim a favor, não é o mérito, não é sobre isso que eu quero falar. Mas o restante do mundo pensou o seguinte: se os Estados Unidos tem poder de vetar o dinheiro da Rússia, ele tem poder de vetar o dinheiro de qualquer país, de qualquer bilionário, de qualquer empresa, de qualquer acionista. E de 22 para cá, as pessoas começaram a tirar o dinheiro do dólar. Uma das coisas que eles estão fazendo, eles estão guardando dinheiro em ouro. Em Singapura tem um grande armazenamento de ouro, porque as pessoas estão guardando o seu dinheiro em ouro. Por quê? Porque aquilo que era estável, aquilo que era seguro, aquilo que era garantido, não é mais. Eu não estou manifestando opinião política, o que eu estou dizendo é que aquilo que transmitia segurança para mim, não transmite mais. Então eu vou mudar a forma de guardar o dinheiro. E eu olhei para a Daiane e falei, com todos os nossos bens, nós vamos ter que começar a guardar o dinheiro em ouro. Amém? Não sei porque vocês riram, eu vivo pela fé, eu sou filho de Deus, logo eu vou guardar em ouro, vai dar certo. Amém? Meus irmãos, por que você está insistindo num riacho que secou? Agora eu preciso fazer um parênteses, porque as pessoas me interpretam mal e usam minha palavra aqui do jeito que querem, distorcendo. Não é porque o teu casamento está ruim que o riacho secou. Vão querer divorciar e pôr nas minhas costas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se o teu casamento está ruim, você precisa voltar para o centro da vontade de Deus, restaurar esse casamento em nome de Jesus, procurar salvar. Eu sei que depende dos dois, e eu sei que nem sempre vai ser a história perfeita como nós temos como expectativa, e nós respeitamos isso, e nós sabemos que existem crises difíceis demais de serem geridas, mas eu quero dizer para você, não pegue essa palavra para separar. Amém? Estou falando de dinheiro, estou falando de prosperidade, estou falando de crise, estou falando de situações onde você precisa prestar atenção que Deus, Ele quer te levar para um outro patamar, para um outro ministério.
quer te levar para um outro negócio, quer te levar para frente. Ele quer fazer você andar. Amém? Não fique insistindo no riacho que secou. Vai. Quarta coisa, se você quer prosperar no meio da crise, seja ágil. Não seja monte. Se mexe. Dê teus pulos. Vai ficar esperando a morte vir, vai ficar esperando a bancarrota vir, vai ficar esperando a crise matar você, engolir você. Não, levanta, faz alguma coisa pela sua família, faz alguma coisa pela sua vida, se mexe. É interessante que o texto diz, e a voz de Deus dizendo para Elias, vai imediatamente, viu? Você está aqui, esse rio secou, eu tenho algo diferente para você, anda. E a Bíblia diz mais uma vez que Elias obedeceu à voz do Senhor. E foi para Serepta. Cuidado para no meio da crise você não perder o time. Cuidado para você não perder tempo. Cuidado para você não ser lento. Deus está dizendo, vai imediatamente. Eu gosto do texto de Gênesis 42:1. Tem texto que eu gosto. E Gênesis 42:1 eu gosto. E o mundo entrou numa grande fome. Vocês lembram? José estava lá no Egito. José já era o primeiro-ministro do faraó. Veio 7 anos de fartura e depois 7 anos de seca. Todo mundo lembra dessa história, ok? E de repente vem a seca sobre a terra. E a Bíblia é tão interessante que a Bíblia diz o seguinte, que Jacó chega para os seus filhos e diz, vamos ficar aqui olhando um para a cara do outro? Vamos para o Egito comprar comida? O Thomas melhorou. Tá bom agora, já tá bom. Já tá bom. Vamos para o Egito comprar. Vocês conseguem imaginar a cena? Jacó velho, os seus filhos ali pensando, vai morrer o gado, vai morrer tudo, vai morrer todo mundo. Adeus, gente. Está acabando. De repente chega Jacó. Vocês vão ficar olhando um para a cara do outro, esperando o mal vir e acabar com a nossa família? Levanta. Vocês não ouviram dizer que no Egito tem comida? Então deixa eu dizer para vocês, gente. Talvez seja momento de transição de carreira. Talvez seja momento de transição de forma. Mas eu sempre operei assim, deu certo. Acabou. Operou assim, deu certo, beleza, mas mudou o mundo, vai ter que mudar o jeito de operar. Vamos falar sobre a área do comércio. Vamos falar sobre a área do comércio, talvez pessoas aqui tenham comércio. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nem nos nossos sonhos mais otimistas nós imaginamos que ia ter um negócio chamado Mercado Livre, que você ia comprar num dia e ele ia entregar na sua casa no outro dia alguns produtos. Nem nos seus melhores sonhos, se você é velho igual eu, nem nos seus melhores sonhos você imaginou que você ia pedir um negócio hoje e o Mercado Livre e com o maior carinho eles jogam na porta da tua casa e você torce para o cachorro não achar antes que você. Quem que imaginava? Gente, nós somos do tempo dos correios. Nós somos do tempo do selo na carta. Nós nunca imaginamos que ia mudar tanto o mundo. E aí entra a Shopee. E aí entra aquela Temu. Daquela eu não gosto, fica colocando aquela roleta para enganar a gente que está ganhando prêmio. Nós chegamos no ponto de comprar itens de comida pelo Mercado Livre. Consegue imaginar que nós compramos alguns itens de comida pelo Mercado Livre? Você tem uma loja, você tem um negócio, eu não quero te desanimar, eu quero te dizer, olhe para o teu negócio, se posicione, mas seja rápido. Comece a fazer alguma coisa diferente do que você fez até aqui, porque a operação mudou. O rio secou e as portas se abriram para um novo tempo, para uma nova fase, para um novo ciclo. Agora não é mais pão e carne. Agora é pão com farinha e azeite que não seca. Inclusive esteja preparado, porque às vezes até a carne sai de algum ciclo.
Mas o ciclo mudou, mas você vai receber a provisão de Deus. A bênção de Deus estava no riacho de Queriate, de repente a bênção de Deus está sobre a casa da viúva de Serepta. E você precisa saber se mover para se colocar no lugar onde Deus está abençoando. E isso não precisa só receber um sonho, uma revelação espiritual. Você ora, mas você observa, você começa a prestar atenção. Esse rio está secando, acho que é melhor eu começar a fazer as minhas malas para que eu possa me transportar para a próxima estação da bênção de Deus na minha vida. E Deus vai me abençoar. Nós estávamos lá do lado de lá, e nós estávamos confortáveis, bons cultos, bons momentos, nos reuníamos, estava maravilhoso. De repente alguns cultos começaram a encher lá perto da água, perto dos banheiros, aquela galeria, as pessoas caminhando. Gente, vocês não sabem o que é ser pastor, vocês acham que nós estamos aqui, nossa cabeça está funcionando normal? A minha cabeça não funciona normal, exceto igual hoje que a unção vem, o resto dos dias eu fico pensando, meu Deus do céu, está muito quente aqui, as pessoas não estão ouvindo direito, tem um barulhão ali, como que nós vamos resolver? Muitas vezes é isso. Eu torço para não encontrar o Lieste no meio do culto, porque se eu encontrar o Lieste, nós dois paramos de cultuar a Deus para começar a dizer, viu, está faltando isso aqui, ó, vamos fazer. Vocês viram que foram postas placas acústicas? Queria agradecer os voluntários que fizeram isso. Falta ainda nessa lateral. O som hoje estava muito melhor e vai ficar muito melhor. Essas placas nas laterais que vocês estão vendo, são com lã de rocha dentro. É para o som bater e não voltar. Essa é a linguagem mais fácil de explicar. É placas acústicas, feitas em Fraiburgo. Eu queria agradecer os legendários, os homens que nos ajudaram ali e que serviram nesse projeto, que vieram e fizeram com tanto carinho, principalmente o Alan, que com a sua expertise montou tudo e trabalhou com isso, amém? Mas nós começamos a olhar para aquela igreja, eu comecei a chamar o conselho gestor e nós começamos a pensar em comprar um terreno, construir uma igreja e dinheiro. Preciso de uns 3 milhões assim para nós começarmos. Como que nós vamos fazer? Não tem os 3 milhões, mas vamos lá. Eu fui lá, alguns de vocês foram comigo, nós fomos olhar o antigo Zablós. Nós precisamos de um lugar, o que nós vamos fazer? Vamos dar um jeito. Nós começamos a perceber que o rio estava secando e que nós precisávamos andar, ir adiante. E aqui estamos nós. Nós estamos aqui e esse lugar, ele está sendo consagrado para ser a sede de um grande despertamento de Deus. Mas nós precisamos saber que isso aqui é cíclico e que vai chegar um dia que isso aqui fechou o ciclo. Nós precisamos entender que o rio seca. Pare agora aí, eu vou dar um tempo para você, feche teus olhos. Eu vou dar um tempo para você, pede a Deus, Deus, tem algum rio secando na minha vida? Será que é a hora de eu ser rápido? Será que é a hora de eu ser proativo? Será que é a hora de eu caminhar? Será que é a hora de eu ir adiante? Será que é para mim ir para outro negócio? O Senhor tem algo novo para mim, vem me revelar, Senhor. Amém? E último ponto da nossa pregação de hoje. Se você quer prosperar em meio à crise, no meio da crise, não pare de semear. Não pare de abençoar. Não pare de ofertar, não pare de servir, não pare de ser bênção na vida de alguém. Porque talvez no meio da crise você comece a enxugar e poupar dinheiro. E aí você vai querer cortar a sua oferta, você vai querer cortar a sua forma de abençoar pessoas. E deixa eu dizer uma coisa para você. Nós vimos nessa história uma viúva que tinha um pouquinho para fazer um pequeno bolo. Aqueles que foram na África, o Marcel, Maria Marta, o Rodrigo, o Gilson, os meninos, sabe, né? Que com um pequeno bolinho de farinha e um pouco d'água, eles passam o dia muitas vezes. Dependendo da família, às vezes é um bolinho e é para o dia inteiro. E essa mulher, ela estava vivendo isso. Aliás, né, eu não quero falar de comida, porque o Luan ficou rindo de mim, disse que eu passei a metade da pregação falando de comida, só porque eu estou em jejum. Eu encontrei o Walter argentino, falei, pelo amor de Deus, quando acabar o meu jejum, faz empanada argentina para mim comer. Aleluia. Amém? Que Deus toque seu coração, Walter, que seja uma benção. Já comeram empanadas? Ô, gente, deixa eu fazer uma propaganda do comércio do Walter. Vocês já comeram empanadas estilo Argentina? Entre em contato com o Walter, vai lá no Instagram. Como que é o Instagram, Walter? É Empanaderia.
Em panaderia, só o que mais? Ok. É um negócio bom e eu quero, quando acabar o jejum, eu quero comer isso aí. Vai longe ainda, meu Deus do céu. Estou chegando na metade, vai dar certo, amém? Deixa eu dizer uma coisa para você. Ela tinha um pouquinho para fazer um bolinho para comer no dia e acabou. E eu, quando leio esse texto, eu fico chateado. Eu não sei vocês, eu não sei se vocês leem a Bíblia e veem tudo com bons olhos. Eu tenho coisas que eu olho na Bíblia e eu digo assim, esse marmanjo do Elias, a mulher acabou de falar que ela só tem um pouco para fazer só para ela e para o filho, e eles vão comer e vão morrer. A mulher já está decretando a morte. E Elias diz, viu, vai lá e traz um pouco de água para mim. E ela estava indo, quando ele disse assim, faz um bolinho para mim e traz. Ela falou assim, fala em nome do teu Deus. Já mostrou que ela não era muito crente nesse começo da história. Fala em nome do teu Deus. Eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite para fazer um último bolinho. E eu e meu filho vamos comer e depois vamos morrer. E aí Elias, um marmanjo, eu não sei, mas acho que era barbudo, diz para ela o seguinte, faz primeiro para mim e depois para você e para o teu filho. Ah não, quando eu leio, eu fico em crise. Eu fico indignado. Porque é esquisito. Porque esse negócio de ofertar, de dizimar, de abençoar, de servir, é esquisito. Eu falei 3 vezes já, Rafa. Tá todo mundo achando que eu estou chamando alguém. Ajuda nós, pode vir o resto da banda. Aleluia. A sorte que o Rafa é meu irmão, daí não fica triste. Amém? Preste atenção. Ofertar nunca é lógico. Esse Luan aqui, ó, que ficou rindo da mensagem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, ofertar não é lógico. Não faz sentido. Eu fui pregar em São Mateus do Sul e lembrei daquela história da Brasília. Vocês lembram da história da Brasília? Eu tinha uma Brasília, valia 2.000. Com fé. Ganhei uma oferta de 3.000 reais. E meu plano era vender a Brasília por 2.000, pegar 3.000, vai dar 5.000 para comprar um Fiat Uno Creme 88. Fui ler um livro. Quem é das antigas aqui sabe, Mike Murdock. Quem leu Mike Murdock? Leu, pastor? Mike Murdock? Chegou a ler na época? Mike Murdock? Chegou, Marcelo? Chegou a ler Mike Murdock? Não? E ele dizia, você quer prosperar, você tem que semear. Leu, Tarso? Mike Murdock? Leu, né? Os assembleianos leram tudo, né? Na época. Os assembleianos da época leram tudo, era bem divulgado, né? Miles Monroe, Mike Murdock, época boa. E ele dizia, se você quer prosperar, você tem que ofertar. E eu pensei, eu quero prosperar, mas não tenho nada para ofertar. E o Espírito Santo falou comigo, você tem 3.000. E eu falei, não toca no dinheiro do Fiat Uno Creme 88. Eu vou vender a Brasília e eu vou comprar o Fiat Uno Creme 88. Você foi comigo dar uma volta no Fiat Uno, né, Luan? Lembra? Nós somos, era filé, né? Era um filézinho, né? Perto da Brasília era outro nível de glória. E eu fui para o meu quarto, a Daiane tinha me confrontado nos 3.000. Eu fui para o meu quarto, eu falei, Deus, o Senhor quer que eu oferte, eu vou ofertar. E quando eu decidi ofertar aqueles 3.000, eu era pastor de uma igreja pequena, precisava de cadeira, precisava de som. E eu pensei, deu boa. Aí eu saí do modo Jonathan, que queria um Fiat Uno, virei o modo pastor. Vamos comprar um som novo e cadeira nova. Acreditem, 20 anos atrás, 3.000 reais, era uma grana, para mim era. O que aconteceu? Deus falou comigo na hora. Não é para você ofertar na tua igreja. É para você ofertar na vida de um missionário. Que não é da tua igreja e não é da tua cidade. E eu falei, Deus, eu até oferto. Mas o Senhor tem que
falar o nome desse missionário para mim. E se o senhor falar o mesmo nome para a Daiane, é porque eu não queria dar o dinheiro. Era por isso que eu estava fazendo a prova. E se o senhor falar o mesmo nome para a Daiane, sem eu ter falado qualquer coisa para ela, aí é de Deus, aí eu vou ofertar. Se ela não souber o nome do missionário, eu vou comprar o Fiat Uno Creme 88. Aleluia. Na hora, Deus me mostrou um homem, Deus me mostrou a sua casa, me mostrou a sua família. Eu falei, ok, mas até aqui é 50% da bênção. Eu não sei se a Daiane é mais espiritual que eu ou não, mas eu saí do quarto de oração e cheguei na cozinha, a Daiane estava lavando a louça. E eu falei, eu fiz uma prova com Deus, que Ele mostraria o mesmo pastor para mim, o mesmo pastor para você. E a Daiane, lavando a louça, falou o nome do pastor. E eu pensei, adeus, Fiat Uno Creme 88. Fui no banco, eu vou ser honesto para vocês, eu não queria dar oferta. Fui no banco, peguei o dinheiro, tirei de um banco, naquela época se fazia assim, e levei no outro banco e pensei, vai. O pastor ligou para mim, disse, Jonathan, você depositou 3 mil reais, porque ele sabia que eu era mais pobre que ele. Eu falei, sim, o Senhor me mandou, e eu abençoei sua vida. Meses mais tarde, você pode ficar em pé? Meses mais tarde, aquele pastor me encontrou pessoalmente, e ele disse, Jonathan, eu não tinha como terminar o ano, eu não tinha como acabar o ano, eu não tinha dinheiro para fazer uma ceia de Natal para os meus filhos, eu não tinha dinheiro para pagar as contas do mês de dezembro, eu não sabia o que eu ia fazer, eu estava chateado, pensando, por que Deus me colocou aqui nessa terra, e por que Deus não atende a minha oração? Eu quero comprar pelo menos uma carne, alguma coisa para os meus filhos terem o que comer no final do ano, no Natal. E ele disse, Jonathan, quando eu estava orando isso, você fez uma oferta de 3 mil reais, os meus filhos vão saber que Deus é Deus, e que não há outro igual a Deus. Ele ouve as orações. O que é um Fiat Uno diante de uma família que precisa saber que Deus é fiel? Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Abra suas mãos onde você está. Deixa eu te dizer, não é sobre ofertar para a igreja, não é sobre ofertar para a igreja, porque essa oferta, essa história que eu estou contando para vocês nem foi para a minha igreja, mas é sobre você ter um coração liberado, para pegar no teu dinheiro, no teu ordenado, naquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos e semear. Ah, mas é pouco, mas para Deus não é pouco. Ah, mas está em crise, é hora de segurar, mas é no meio da crise que nós vamos sustentar missionários, é no meio da crise que nós vamos construir, é no meio da crise que nós vamos aumentar a nossa igreja, é no meio da crise que nós vamos fazer bazar e vamos levantar um valor para abençoar pessoas e famílias em nome de Jesus. Nós vamos abrir associação, nós vamos caminhar, nós vamos juntar os legendários, vamos fazer ação de inverno, vamos fazer ação de Natal, nós vamos prosperar, nós vamos caminhar, mas nós não vamos fechar a mão no meio da crise, nós vamos ser liberados para Deus, porque se você quer prosperar em meio à crise, você precisa semear. Aleluia. Abra suas mãos. Abra suas mãos. Repita comigo assim: em meio à crise vai haver uma transferência de riqueza, e eu serei contemplado, abençoado. Você crê nisso? Você crê nisso? Aleluia. Nós vamos cantar nesse momento. Nessa noite eu não vou fazer um apelo, sabe por quê? Porque essa é uma palavra para toda a igreja, essa é uma palavra sobre a sua vida. Eu quero orar com você nessa noite, mas antes nós vamos cantar, aleluia. Nós vamos declarar verdades de Deus nesse lugar, e você vai sair daqui com sangue nos olhos, e você vai dizer: diabo, sai da minha frente, porque está chegando alguém que o inferno não está preparado para mim, porque o Espírito de Deus está sobre mim, e o Espírito de Deus me ungiu para pregar
boas novas ao quebrantado. O Espírito de Deus me ungiu para dar vista aos cegos e ver os coxos andarem e ressuscitar os mortos. Você crê nisso? Você pode aplaudir Jesus. Você pode aplaudir Jesus nessa noite. Aleluia! Tem alguém apaixonado por Jesus? Levante as suas mãos. Eu posso ouvir o teu grito apaixonado. Tem alguém louco por Jesus hoje? Vejo uma pequena nuvem. Você pode cantar? Do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Este é o sinal que a tua chuva vai descer. Só um pouquinho. Nós vamos cantar de novo esse começo. Mas eu quero agora que você coloque a sua mão em direção à sua casa, ou em direção à sua empresa, ou sobre a tua família, aí onde você está. E nós vamos declarar isso, e nós vamos dizer que vai chover, e que não importa a crise, nós vamos avançar. Mira nesse momento para a sua empresa e comece a declarar nesse momento: lá vai chover, lá o gafanhoto não vai tocar. Você crê nisso? Eu vejo uma pequena nuvem. Vamos dizer, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal para o mercado, para a clínica, para o posto, para a obra. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aleluia! Levante a sua voz e diga. Vai chover, vai chover. Abre as comportas. Declara. E vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover. Ora pelo seu negócio nesse momento. Aleluia. Vamos dizer, se pedimos, Jesus virá. Como chuva ele descerá. E se pedimos, Jesus virá como chuva. eu posso ouvir o grito de alguém que vai prosperar nessa noite. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover. Abra suas mãos, nós vamos orar nesse momento. Esse é o momento de você receber uma bênção nessa noite. Esse é o momento de você receber a imposição de mão dos pastores. Esse é o momento de você receber a bênção nessa noite, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro
debaixo da tua cruz, da cruz de Cristo, aonde tudo foi conquistado por nós e para nós e sobre nós. E em nome de Jesus, eu oro para que essa congregação, para que essa igreja receba agora uma unção para prosperar em meio à crise, em nome de Jesus. Eu começo a declarar que eles vão receber, que eles vão viver, o riacho vai ter água, a farinha não vai acabar e o azeite da botija não vai se secar, mas o Senhor proverá e proverá e proverá e proverá, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós expulsamos espíritos ladrões, espíritos malignos, em nome de Jesus, e declaramos: vai prosperar em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Você acabou de aplaudir Jesus, né? Pode aplaudir novamente Jesus. Aleluia. Nós vamos terminar em fé nessa noite. Eu oro para que você dê um abraço na pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: é com você essa palavra, você vai prosperar em meio à crise, em nome de Jesus. Um dia o Filho do Homem retornará com muito poder e glória, Ele reinará. Hey! Mas quanto ao dia e a hora, quem saberá? Nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Então vigiai e orai, logo se ouvirá o grito: eis o noivo sobre os montes. Você pode levantar suas mãos nessa noite. Um grito: vamos ao seu encontro, vamos ao seu encontro. Quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama acesa. O Filho do Homem virá, será que encontrará fé na terra, fé na terra? Um dia o Filho do Homem retornará com muito poder e glória, Ele reinará. Mas quanto ao dia e a hora, quem saberá? Nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Então vigiai e orai, logo se ouvirá um grito: eis o noivo. Eu quero convidar você a celebrar Jesus nessa noite, amém? Vamos celebrar o Senhor nessa noite. Um grito: vamos ao seu encontro, vamos ao seu encontro. Quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama acesa. O Filho do Homem virá, será que encontrará fé na terra, fé na terra? Faz barulho nessa noite. Aleluia. Nós declaramos céus abertos aqui amanhã à tarde nesse lugar, e liberar da glória de Deus sobre o café das mulheres aqui nesse lugar. Que Deus te abençoe, que você vá para a sua casa e vá pegar um papel e planejar o seu sucesso em nome de Jesus, e planejar a sua vitória e começar a sorrir para o futuro,